Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para tratar especificamente da indústria dos jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor profissional nas áreas de marketing e business, host aqui do canal Talk2Biz. Tenho mais uma vez ao meu lado o nosso querido amigo, companheiro da bancada aqui do Coin2Biz, Ítalo Cassini. Ítalo, seja muito bem-vindo para mais um episódio, o último de 2025, doutor Ítalo, o último de 2025. Vai sair na véspera de Natal, clima natalino. E aí, tudo bem, Bruno? Mais uma vez aqui no Coin2Biz, é um prazer participar mais uma vez do programa. É isso. Meus amigos, esse já é um programa, até posso dizer assim, tradicional, né, Ítalo? Porque sempre o último programa do ano, a gente traz as previsões, a gente faz uma análise de como foi o ano e o que a gente pode esperar da indústria e dos principais competidores aí nessa indústria para o próximo ano. Então, no episódio de hoje, não vai ser diferente. A gente está com números aqui o mais atualizados possível. Estamos gravando no dia 22 de dezembro. Esse programa vai ao ar no dia 24 de dezembro, quarta-feira, para finalizar a temporada do Coin2Biz 2025. Ítalo, acabou que a gente não conseguiu, como tivemos uma pausa aí no meio do ano, não fizemos exatamente um programa por ano, mas eu acho que a gente chegou aí a praticamente 9 ou 10 programas esse ano. Então, a gente ficou numa boa, vamos dizer assim, num bom índice, por assim dizer, né, em relação ao Coin2Biz. E aí a gente teve um breve inverno, né, Ítalo? Mas aí foi uma questão minha que eu precisei de um tempo aí para reorganizar algumas coisas e aí voltamos em outubro, mas o Coin2Biz está aí. Senhor Ítalo, para a gente começar pelo começo, acho que é interessante falar dos números desse ano, né? 2025, que ainda não terminou. A gente teve aí, inclusive, se posso dizer assim, um boost nesses números, isso segundo alguns analistas, por conta do lançamento do Switch 2, mas só para a gente contextualizar aqui, depois a gente falar das previsões para o próximo ano. Qual foi a movimentação prevista para esse ano? 197 bilhões de dólares era o que, por exemplo, a Newzoo Consultoria estava prevendo um relatório que ela soltou, né, para o fechamento de 2025, chegaria a movimentar em torno de 197 bilhões. O mercado de mobile, como em outros anos, né, senhor Ítalo, é o que domina esse cenário. A gente vai voltar a falar sobre isso sempre, né, mais para o final do programa, mas é sempre o mobile, Ítalo, com 108, só isso, Ítalo, 108 bilhões de dólares movimentados no mobile. E aí você entende porque há um frenesi tão grande de criar novas experiências e novos aplicativos e novos jogos, né? Novas experiências gamers, que eu quero dizer, para o ambiente mobile, porque ele sozinho dá mais do que os dois outros setores juntos. Então, o mercado de consoles movimentou 45 bilhões de dólares, o mercado de PC movimentou 43. Vocês vejam que o mercado de PC, o Ítalo, encostou ali no mercado de consoles. Então você está ali pau a pau, praticamente 45 por um lado, 43 bilhões de dólares movimentados no outro lado. Isso já foi um crescimento, já representou um crescimento de 10,4% em relação ao... Aliás, perdão, esse aqui foi o crescimento do mercado de PC, né? O mercado de PC cresceu consideravelmente. No mercado global, mercado total, o crescimento foi de 7,5% em relação a 2024. O mercado mobile também teve um crescimento de 7,7% em relação ao ano anterior. Eu não estou achando aqui nas minhas anotações, Ítalo, o crescimento específico do mercado de consoles, mas o texto aqui eu vou deixar todos os links, pessoal, na descrição do episódio, para que vocês possam conferir
esses dados e essas reportagens no seu conteúdo original, né? No caso aqui, esse é o relatório da Newzoo, então tem reportagem que saiu na gamesindustry.biz, tem no Video Game Chronicle e no PC Gamer também, na PC Gamer. Vou deixar os links aí na descrição, fora outros conteúdos que eu vou deixar o link também, que a gente ainda vai citar. Então a gente tem um crescimento em relação a 2024 e o PC, o Ítalo, foi o que mais se destacou, foi o mercado que mais cresceu, embora esteja longe de chegar perto do mobile, mas meio que se equiparou agora ao mercado de consoles. E eu acho isso interessante, Ítalo, porque foi um movimento que a gente comentou aqui, né? A gente falou da Sony se aproximando muito mais do mercado de PC, lançando exclusivos. A gente falou muito da dona Valve, né? O quanto ela expandiu o território nos últimos 2 anos. E a gente falou muito da Microsoft, que, na verdade, apesar de ter se perdido um pouquinho no que a gente entendia ser a estratégia para o Xbox, a verdade é que a Microsoft trabalhou muito mais num campo híbrido, né? Então é Xbox, mas também é PC. Então tudo que ela trabalhou para engrandecer a maneira dela, tudo bem, o mercado de Xbox, ela também engrandeceu o mercado de PC, né? Então, Ítalo, eu acho que merecido o crescimento, a taxa de crescimento do mercado de PC Gaming, hein? Com certeza. E agora, com essa previsão do ano que vem, os novos lançamentos da Valve, certamente vai dar uma boa alavancada nesse mercado. Não contando com o sucesso do Steam Machine e os outros periféricos, mas só o fato deles lançarem um console, PC console ali, com provavelmente algum jogo exclusivo e tudo mais, e os lançamentos de jogos do ano que vem já deve representar aí, ajudar a crescer bastante o mercado, né? Tem Sim. isso também. E a Valve nem precisa. Ela tem alguns exclusivos, né? Tem algumas coisas que são desenvolvimento próprio, mas na verdade, com o catálogo que tem a Steam, eu acho que. Não precisa, não precisa. É mais a questão do System Seller, né? Se ela lança um jogo da própria Valve, né? Isso acaba alavancando as vendas de console, né? E aí acaba ajudando nesses números também, né? Eu andei olhando um pouco da estratégia deles, né? E realmente eles não precisam, como é que eu vou dizer, ganhar mercado, né, do console, né? Eles têm todo um público, tanto o público que já existe no PC, quanto eles conseguem atingir novos públicos que não têm console, mas que gostaria de ter um PC, talvez, que não tem PC e gostaria de ter, né? Eles conseguem talvez trazer um novo público que não se enquadre, né, na parte do console, né, para o PC. O Ítalo, como é que é o nome daquele shooter que é da própria Valve, que você citou outro dia? Half-Life Alyx. Half-Life. Ah, o último que foi sim. o Alyx, que foi de VR, né? E você disse que deu um levante, né, pro sistema de VR deu dele. um levante, por conta do... Assim, o conjunto de hardware do Valve Index que lançou é um conjunto que até hoje é muito bom. Óbvio que ficou datado em alguns aspectos, mas até hoje é um hardware de referência, né, o Valve Index. E além de ser um hardware de referência, ele foi lançado junto com o Half-Life Alyx, que impulsionou as vendas dele. Então, assim, era um equipamento de $1.000, cheio de fio, né? Vamos colocar aí, se não com mais fios do que era o PSVR 1, é uma fiarada só. Você precisa de um PC robusto para poder conectar, e ainda assim eles conseguiram alcançar uma posição bem alta no ranking de hardware VR vendido, né? Então, assim, para ver que eles têm potencial, né, de fazer crescer o mercado. Ô Ítalo, como é que é o nome? Me fugiu agora, porque eles vão lançar o Deckard, né? Que era o codinome do projeto. Para 2026, vem aí, né? Além do... o Steam Frame, que é o Steam Frame, que eles estão chamando Deckard, né? E o Steam Machine, que é o console deles de mesa, um PC de mesa, digamos assim. Né?
Legal, legal. Que é também um golpe de mestre aí para movimentar ainda mais, né? Esse mercado de PC gaming. E ainda tem uma outra questão, parece que tá entrando. O pessoal tá comentando muito sobre aquela questão do porte, né, dos games, que em algum momento não vai ser mais necessário portar games para rodar no PC, porque para rodar nesses equipamentos, porque ele já vai ter uma layer de compatibilidade para rodar em arquitetura ARM, que é mobile, né? Então assim, você imagina você poder jogar um jogo de Windows, seja no Steam Frame ou em qualquer, ou no próprio como é que é o nome? O próprio Steam Deck, sem precisar de uma nova build do jogo, né, por parte do desenvolvedor. Então o desenvolvedor ele faria um jogo compatível com a questão apenas de potencial, né, do hardware, de performance. Ele não precisaria de uma nova build específica para rodar, por exemplo, no Steam Frame. Então eles também estão acreditando que esse headset de realidade virtual seja uma espécie de PC ou console que o cara consiga jogar a biblioteca não VR dele ali dentro, como se fosse um telão. Mais ou menos parecido com o que o Xbox fez naquela parceria com o Meta, né? Sim. Só que no caso do Xbox, se apoiando na infraestrutura de cloud, né? No caso ali no Steam Frame, a promessa é que você conseguiria rodar localmente alguns jogos, né? E isso é uma mudança de paradigma, eu entendo, Ítalo, muito grande, né? Porque essa indústria é uma indústria que sempre funcionou diferente. Né? Você pegar ali anos 80, anos 90, o auge da indústria, do crescimento da indústria anos 90, e o negócio era um inferno, né? Você saía, vamos pegar um jogo aí que, né, muito sucesso, que ia ter para todos os sistemas. Sei lá, um Street Fighter da vida. Então a galera queria ter o Street Fighter em todos os consoles e também em todos os sistemas de computador disponíveis. Então, sei lá, o cara fez Street Fighter pro Amiga, pro Commodore, né? Mas a Tectoy também fez Street Fighter pro Master System aqui no Brasil. Mas tinha também pro Mega Drive. A promessa é que não precise nem mais de emulação. No caso, você não precisa, na verdade, nem importar, porque essa emulação vai ser uma coisa nativa, né? Então, de alguma forma, tem gente falando que isso pode ajudar até os sistemas da Apple, que são baseados em arquitetura ARM, rodar nativamente aplicações de Windows. Então, assim, só aí a gente já consegue ver que, óbvio que não vai ser jogos de muita performance no início, né? Vai ser uma coisa mais simples, né? Jogos mais simples tecnicamente, né? E de performance, mas é um grande potencial de expansão de game, né? Você pegar uma biblioteca que já existe gigante, fazer ela rodar num hardware que não foi feito para rodar ela, né? Sim, com certeza. Eu acho que o único sistema que permanece à parte, que camarada talvez não consiga, mas aí você até me corrija se você tiver essa informação. Acho que Switch, né? Nintendo Switch, que embora tenha uma arquitetura ali próxima do mobile, eu não sei se o camarada consegue fazer essa jogada de só virar uma chave ali no desenvolvimento e já tá pronto também para Switch, né? Ou se a Nintendo ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Ele ainda precisa de um kit de desenvolvimento e precisa de todo um trabalho à parte para poder compatibilizar o jogo com aquele hardware. Foi o que eu imaginei, Ítalo. Por ser Nintendo, não imaginaria algo diferente. Por falar em Nintendo, doutor Ítalo Cassini, tenho aqui números também da própria Nintendo, da gigante japonesa, e o Switch 2 não vai nada mal, já são mais de 10 milhões de unidades vendidas, isso números, Ítalo, detalhe, o relatório que eu tive acesso aqui, o fechamento foi de 30 de setembro, então sem contabilizar ainda as vendas de Natal, que certamente vão gerar um impacto aí. Tá? Com certeza. E o Switch original, o Switch original já chegou a 154 milhões de unidades vendidas, então segue sendo um sucesso, né? Eu tava ouvindo aquele podcast, não sei se você conhece, da galera do 99 Vidas,
E eles estavam com a participação daquele menino que tem um canal no YouTube, o Coelho, que era o Coelho no Japão, que ele só fala de Nintendo. Não sei se você conhece Sei, ele. eu conheço ele, eu conheço ele. O Então, canal. e ele estava falando que a estratégia da Nintendo em alguns mercados, como o nosso, por exemplo, é ter o Switch original como um hardware de entrada, manter o Switch original no mercado como um hardware de entrada, e o Switch 2 como a linha mais sofisticada, é claro, né? Mais premium ali, mais avançada. Então, quer dizer, eles não têm a intenção, por enquanto, de tirar o Switch de jogada. Que é uma pedra que a gente É, cantou também lá atrás, né? Quando a gente falou, cara, o Switch vai exatamente, é. continuar crescendo ainda. Né? Eu Então, conheço, inclusive conheço pessoas que não tinham, não tinha nenhum console portátil, conheço amigo meu que não tinha nenhum console portátil, e que após o lançamento do Switch 2 preferiu comprar o Switch 1. Isso já aconteceu, e tenho também, conheço mais 4 pessoas que tinham o Switch 1 e que no momento do lançamento ali, né, nesse primeiro momento, esse primeiro mês ali, já comprou o Switch 2 mesmo tendo um Switch 1, sim, ainda tipo assim, sem saber o que vai fazer com o Switch 1. Então a gente vê um pouco ali daquele FOMO, né, que existe da Nintendo, né? sim, E também vê parte dessa estratégia que você comentou já em ação, da pessoa enxergar a plataforma do Switch como agora de entrada e mais sofisticado, né? sim, Ainda tá no mercado o Switch 1, né? O que pode acontecer é que com o tempo, dali a talvez 1 ano, 2 anos, os valores eles fiquem tão próximos no Brasil que não justifique a pessoa pegar o Switch 1 em algum momento, né? Por uma questão de preço, né? Mas sim, geralmente isso demora, né? Demora um tempo até que... E demora, depende do mercado também, né? Depende de diversos fatores, mas sim. tem essa questão também, né? Ele chegou muito caro, mas com o tempo pode ser que isso se dilua, assim, e chegue próximo do Switch 1, que não, de uma forma que não vale mais a pena comprar o Switch 1 novo, no caso. Eu tô falando de hardware novo, de loja, né? Sim, sim, sim. Mas também, assim, é muito uma questão da Nintendo se posicionar, né? Porque se ela já vendeu aí os milhões, dezenas de milhões de unidades de Switch 1 e ela quer manter isso como uma prática para entrada, porque agora você tá falando, e a gente também falou sobre isso lá atrás, né? Cara, a Nintendo vai tá constituindo um ecossistema. Então é diferente Sim, você trocar um console, porque na verdade o cara que tem o Switch 1, todos os jogos da biblioteca dele, a princípio, rodam no Switch 2 também. Então é só ele logar com a conta dele ali e o jogo já vai estar disponível, quer dizer, sendo uma cópia digital, né? Mas se não for a cópia no SD card também, é só ele plugar o cartão ali e rodar o jogo. Então, na verdade, o cara não sim. tá entrando numa nova plataforma, ele tá fazendo um upgrade da plataforma. Sabe que eu vi isso também, Ítalo? Você deve ter visto também, entre seus conhecidos aí, galera que tinha um antigo Xbox One e quando saiu a linha Series, o cara manteve o Xbox One. Ele comprou o Series S ou o Series X e aí deixou um na sala e o Xbox One deixou no quarto. Então ele tinha Sim, acesso ali. acontece também. É isso, a ideia do ecossistema. E finalmente a Nintendo tá fazendo isso. Já não era assim tempo, né? Dela Então, fazer ó, isso. olha só que coisa curiosa aqui que eu tô pegando aqui no Mercado Livre aqui, só pra gente ilustrar essa situação do Switch 1 e do Switch 2. Hoje, está em dezembro, véspera de Natal, né? A gente tem um Switch OLED com Mario Bros. Wonder, Super Mario Bros. Wonder, por 2.131, beleza? Muito em conta, hein? Né? A gente tem isso. Porque só esse 2.131. jogo do Mario aí, se você for pesquisar por aí, deve ter umas 400 pratas. Só esse jogo do Mario. Tá de 300 a 400 reais, É exatamente. isso, é isso. E o Switch 2, nesse momento, tá na casa de 3.896 com Mario Kart World, né? Já Então a baixou um gente tem pouquinho quase também, o dobro Ítalo. do valor no momento, né? Quase o Sim. dobro, digamos, né? E já baixou um pouquinho esse valor aí do Switch 2, hein? Que tava mais de 4 mil Exa- quando lançou. Então, exatamente, a gente não encontra mais, por exemplo, Switch com Mario Kart a 3.896, já tá uma situação melhor, né? E se você não levar em consideração o bundle, ainda fica mais atrativo ainda, né?
Se eu pegar aqui, então a gente tem isso, Switch 1 a 2.140, Switch 2 a 3.890, né? É uma boa diferença, mas isso com o tempo vai tender a diminuir essa diferença aí. Se a Nintendo for esperta, Ítalo, o que ela teria que fazer para continuar vendendo, impulsionar o Switch 1 em mercados de poder aquisitivo menor, é baixar o preço. Igual eles faziam antigamente também, com, sei lá, o Mega Drive já no fim de vida, a SEGA vendia nos Estados Unidos, sei lá, 50, 60 dólares, entendeu? Então Exatamente. vira um aparelho de entrada. Pô. E aí, em mercados como o nosso, pô, quantos lares o Switch 1 ainda tem potencial de alcançar? Exatamente. Se você baixa esse preço aí. Só para efeito de pesquisa aqui, a gente tem o Switch a 500 dólares paraguaio, sai na 2.794, né? Então a gente colocaria como se fosse sem imposto, né? 2.794. Essa é a disparidade de valor. Imagina só, né? Se a gente tivesse aqui no Brasil algum tipo de taxação reduzida, o quanto já estaria o preço dos consoles, né? Então 500 dólares se traduzindo para 2.700 e pouco, os valores cairiam bastante, né? Eu olhei aqui só pro título de curiosidade, né? Que é o que geralmente o pessoal faz para poder vender aqui, é trazer do Paraguai, né? Sim. Portadores particulares. Mas é uma diferença, assim. Eu acho que se a Nintendo adotar uma política diferente do que fez a dona Microsoft, né, que saiu aumentando os preços só por aumentar, vamos aumentar e dane-se, né, eu acho que a Nintendo poderia ser, se ela tiver de olho, de fato, no nosso mercado, né. E aí, é porque a Nintendo não dá uma atenção tão boa, assim, vamos ser sinceros, né, a Nintendo não dá uma atenção tão boa para o mercado brasileiro. Já tem um tempo já que ela tá meio distante. Mas se ela quiser dominar esse mercado, ela não precisa nem baixar o preço do Switch 2, tá, Ítalo? Ela só precisa baixar o preço do Switch 1. Com a biblioteca que o Switch 1 já tem, meu absurdo. Amigo, é absurda. Não, eu mesmo já, tipo assim, já resolvi segurar a onda e não partir pro Switch 2, porque tem uma biblioteca grande, eu tenho jogos comprados exclusivos do Switch 1 também que não terminei. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido da mesma forma que não fazia sentido no início do PlayStation 5, e até hoje eu acredito que não faz ainda muito sentido, não. Talvez agora em 2026, com a expansão aí, com novos games e tudo mais, talvez faça sentido comprar um PlayStation mais novo, mas atualmente... eu também não vejo... porque a maior parte da biblioteca ela tá disponível no PS4, né? É claro que tem os jogos exclusivos ali, mas a quantidade de jogos é imensa para pessoa que não liga, simplesmente não liga de jogar o que tá mais novo ali lançado, o que tá sendo falado. Cara, é uma puta plataforma, né? Tanto a PlayStation 4, né, quanto o Switch 1 são plataformas excelentes e com jogos infinitos ali. Sim, eu posso falar que sou um feliz usuário do PS4 aqui, então... Ontem nesse final de semana, Ítalo, eu acabei me rendendo e comprei o Sonic Origins. Sonic Origins. Que, assim, é um jogo bacana, mas ali a SEGA quis, sabe, dar uma facada na galera, então... Sei. Eu acho muito caro pro que entrega, entendeu? Eu acho muito caro. Sim. Mas, pela nostalgia, eu tenho praticamente todos os jogos do Sonic aqui. O Arthur já jogou, então eu tava jogando muito o Sonic Superstar, o Sonic Mania com ele. E aí faltava esse, e aí eu comprei... aproveitei que ele ganhou um gift card, né, de presente. Aí eu peguei o gift card dele, completei o valor e comprei o Sonic super faturado, o Sonic com 35 anos nas costas, o Ítalo. Super faturado. Mas, assim, tô me divertindo. Já zeramos o Sonic 1. A gente tá fazendo o seguinte, a gente tá zerando na ordem cronológica. Então, zeramos o Sonic 1. Agora a gente tá chegando no final do Sonic CD. Mas depois a gente vai pro Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles. E aí a gente... Eita, ferro.
fecha o pacote, senhor Ítalo. Mas, vamos, já que você falou da dona Sony com seu PlayStation 5, vamos olhar aqui como é que foram as vendas do PS5 até agora. Também números com fechamento. Isso aqui eu peguei diretamente, gente, do site da Sony, tá? Vou deixar o link aí também na descrição do episódio. Fechamento em 30 de setembro desse ano. Já tinham sido vendidos 84,1 milhões de PS5. Aqui ela não diferencia, o Ítalo, o que é PS5, o que é PS5 Pro. Então eu não consegui ter números específicos do PS5 Pro, que é algo também que a Sony apostou, né? Aquela metade da geração ali que ela sempre faz a versão mais parruda do console, mas até agora a gente não sabe exatamente como é que está sendo a aceitação, o Ítalo. O meu chute, né, que eu sempre gosto de chutar ali, vamos ver se eu acerto, é que as vendas até o momento foram inexpressivas. Porém, eu imagino que no Natal do ano que vem, essas vendas podem ser que aumentem, né, porque no dia 19 de novembro de 2026 lança GTA 6. Peraí, se não tiver mais nenhum adiamento, né, Ítalo? Se não tiver mais nenhum adiamento. A gente já tinha uma outra data. A gente já tinha uma outra data que eles já mexeram nessa data. 26 de maio, exatamente. Pois é. Então, o que acontece? Como é um jogo exclusivo de console, né? Ou seja, só na plataforma da Microsoft, o Xbox e o PlayStation, aí eu imagino que ele também alavanque bastante a venda de consoles. Porque GTA é um game que vem de sistema, né? Assim como outros jogos, como foi Homem-Aranha, como é o FIFA, né? Tem pessoas que têm console e só tem FIFA. Eu conheço pessoas que têm, tipo assim, tem um PS4 e tem 5 jogos FIFA, né? Então é o tipo de jogo, né? É o tipo de jogo que vem de console. E GTA vai ser esse jogo, né? Então no final do ano que vem a gente vai ter aí esses números atualizados e eu acredito que a venda do Pro pode ser que seja expressiva por conta de que ele vai ser o único console que ele vai conseguir rodar o jogo na melhor performance possível, né? Como ele é um lançamento de meio de geração, é o único console que ultrapassa o Series X em performance, e como não vai ter para PC por enquanto, ele vai ser tipo console referência, né? Sim. E nós falamos sobre isso também quando a gente fizemos um programa para falar do GTA 6, né, do lançamento. Sim. E aí o Ítalo trouxe essa observação, quer dizer, o PS5 Pro, por enquanto, tem como principal objetivo rodar GTA com alguma decência, né, Ítalo? E a gente não vê também, o Ítalo, a gente não vê também a Sony anunciar nada de muito específico pro... Tudo bem, eu não fico muito atento aos lançamentos. Você é o cara aí que fica acompanhando mais os lançamentos. Mas eu não vi a Sony fazer uma grande movimentação de falar assim, cara, esse jogo aqui vai ser incrível no PS5 Pro. Você viu ela fazendo essa movimentação? Então parece que ela lançou o console e largou de mão, vai vir GTA aí, então vocês esperam até o ano que vem, tá? Porque o que acontece? A Sony tem alguns exclusivos até programados para 2026, mas o grande problema é que os jogos eles estão tendo um problema seríssimo de otimização nos últimos tempos, né? Os desenvolvedores, os escopos são tão grandes, né? Que e tem que lançar tão rápido, que as pessoas elas imaginam que o advento de inteligência artificial e dessa questão das coisas ficarem mais acessíveis torna criar um jogo mais fácil. Mas não é bem assim, porque a nossa barra também subiu. Então, por que eu estou contextualizando isso? Porque os jogos eles estão lançando para os consoles e lançam para o PC também, e em ambos eles estão tendo performance sacrificada, né? Então o que acontece? O jogo lança pro console, aí tá rodando lá no PS5, no Xbox padrão, já sofrendo, né? E aí o PS5 já era um console que tinha a promessa de rodar o jogo a 60 frames 4K, e isso já não aconteceu
em todos os jogos. Sim. Mesmo você Sim. selecionando o modo performance, tem jogo que para rodar 60 frames, ele cai a resolução praticamente para Full HD, né? Em outras palavras, o que acontece internamente é isso. E o PS5 Pro, né, a promessa dele continua sendo essa, né? E o que acontece é que jogos também nele não conseguem alcançar o 4K 60 frames com fluidez. Alguns jogos conseguem, mas a grande parte não consegue ainda. Então, a promessa do PS5 Pro era o seguinte: você quer escolher entre qualidade ou performance? No PS5 você tem que fazer essa escolha e no Xbox também. No PS5 Pro você não precisaria ter essa escolha entre qualidade e performance, porque tem um modo Pro. O modo Pro é o modo qualidade junto com o modo performance. Ou seja, o jogo rodaria bonito e rodaria com frame rate alta. Só que não é isso que acontece ainda. Por quê? Porque existe agora o modo Pro qualidade e modo Pro performance. Que aí adiciona Ray Trace, adiciona um monte de coisa, mas a pessoa no PlayStation Pro, ele ainda roda Precisa 30 escolher. frames. Ainda tem que escolher. Então, assim, meio que caiu por terra essa parada, né? Porque ele consegue rodar melhor, mas não melhor o suficiente para ser um modo definitivo, né? Ô Ítalo, o que você tá me dizendo é que a Sony fez a promessa com o PS5, aí sorrateiramente, achando que ninguém estava vendo, transferiu a promessa pro PS5 Pro. Exatamente. E agora, pelo visto, pelo que você tá me falando aí, ela vai ter que criar o PS5 Super Pro, o Hyper Pro, para transferir a promessa para um hardware ainda mais possante, que talvez nem o PS5 Exatamente, Pro porque não existe consiga lidar. Nos jogos, na maior parte dos jogos que estão lançando hoje, eles têm um modo de Ray Trace, né? Só que o modo de Ray Trace não roda em qualidade alta, em resolução alta, a 60 frames. Então, quando você escolhe esse modo, você tem que perder performance. E quando você escolhe o modo performance, mesmo no Pro, você perde a qualidade. Então, hoje em dia, não tem mais só 2 modos para você escolher. Tá mais próximo de um PC. Tem jogo que tem 4, 5, 6 modos diferentes para o usuário escolher no PS5 Pro. Então a promessa de que você não precisaria mais escolher, que você teria o melhor dos 2 mundos, agora não é mais assim, entendeu? Pouquíssimos jogos, só os que são exclusivos mesmo. Se você... Já, dos estúdios Sony. Aham. Se você tem que escolher entre performance e qualidade, então a coisa já não tá cumprindo exatamente o que era a promessa original, né? De você rodar o jogo ali no talo com tudo, sem perder em nada. E aí você não existe. Então... É o novo normal, Ítalo. Podemos dizer que esse é o novo normal. Acostumem-se com isso, crianças, porque não tem muito o que se fazer. Agora, falando de Sony, Ítalo, e aí a Sony tá com números muito bons, né? De novo, ainda não tá pegando o Natal, então é bem provável que dê um salto aí esse número de 84,1 milhões de unidades vendidas do PS5. O PS5 já se aproxima aí do seu antecessor PS4, que ficou em 117 milhões de unidades vendidas ao longo do seu ciclo ali de vida útil. Então o PS5 Pro, que esses números envolvem o Pro também, da mesma forma que no 4 lá tinha também o PS4 Pro, mas tem tudo para se aproximar em números do seu antecessor. Agora, quem na verdade não saiu muito do lugar, e aí a gente já criticou aqui suficientemente, né, em programas passados, é a Microsoft. Se a gente pegar aqui o total de vendas, o Ítalo, da linha Series, tanto o modelo S quanto o modelo X, modelo X, a gente está em torno de 33 milhões de unidades vendidas. E eu acho que não é muito diferente. Possivelmente quem pegar aí o programa do ano passado, que a gente fez, não vai ver números muito diferentes disso, né? Então acredito que o número de vendas de Xbox deu uma estagnada,
porque a própria empresa, a própria Microsoft, começou a direcionar os esforços de Xbox numa outra linha, né? Numa outra abordagem, numa outra pegada. E aí as pessoas falam, bom, então não preciso mais comprar o Xbox. É isso, né? Mas aí a gente gravou já, tem 2 ou 3 episódios que nós falamos sobre isso, que a Microsoft, não, a gente vai lançar aí uma linha ainda mais premium do que a que nós temos hoje. Quer dizer, mas não era plataforma agora? Não era cloud gaming? Não era serviço? Então vai voltar a vender hardware? Quer dizer, a estratégia da Microsoft se tornou um pouco confusa e acho que isso se reflete claramente nos números. Eu acho que em outras gerações, Ítalo, eu não estou com números aqui, também não vou lembrar de cabeça, mas em outras gerações a gente teve vendas bem melhores do Xbox. Sim. Né? Eu acho que isso é um reflexo direto assim, das pessoas estarem confusas, né, em relação ao que a empresa vai fazer. E isso faz com que elas botem o pé no freio. Ninguém tem dúvida em relação à compra de um Switch ou de um Switch 2. Ninguém tem dúvida em relação à compra de um PS5, mesmo que seja o Pro, porque o cara pode não ter o jogo exclusivo do Pro, mas ele pode rodar toda a biblioteca ali do PS5. Claro, né? claro. Que é a biblioteca também do PS4, né? Como você falou. Mas ainda assim, ninguém tem dúvida. Se o cara não tem um PS4, ele pode muito bem migrar diretamente para um PS5 e ser muito feliz com a escolha dele. Com certeza. Né? E já com a Microsoft, não. Né? Ficou essa coisa no limbo de vai ser a plataforma, mas os exclusivos estão vindo para PC. Quer dizer, então isso claramente se reflete nos números, por isso ela tá aí. Você vê, o Switch 2, que lançou o quê? Foi em junho que lançou o Switch 2? Ele já é 1/3 do que vendeu de Xbox, Ítalo. Ele já vendeu mais de 10 milhões. Ele já é praticamente 1/3 do que vendeu o Xbox. Então, Xbox tá aí, a linha Series tá aí desde 2020. Foi lançado no 2020 ou 2021 que eles lançaram? Foi no meio da pandemia que eles lançaram. A linha Series? Foi por aí. Então, assim, tem alguns anos já e os camaradas não conseguem sair das 30 e poucas milhões de unidades vendidas, apesar de ter um hardware excelente, apesar de ter também uma biblioteca incrível. Então o problema não é de produto, não tá deixando de vender porque o produto é ruim. Tá deixando de vender porque eles estão confundindo as pessoas. Isso precisa ser ressaltado. Né? A gente já teve um episódio inteiro para criticar a estratégia da Microsoft, né? Mas para deixar claro que o produto é bom, a Xbox é um baita console. Sim. E por muito tempo foi a melhor relação custo-benefício, inclusive aqui no mercado brazuca. Né? Era a melhor relação custo-benefício que você podia ter para jogar os jogos aí, o lançamento. Era você comprar um Xbox linha S e ser muito feliz. Sim. Mas, enfim, a Microsoft foi mudando e acho que deixou a galera um tanto quanto confusa, senhor Ítalo. Quer comentar sobre Microsoft e Xbox? A Microsoft e o Xbox eu tinha muita esperança na Microsoft por conta, do Game Pass, né? E 2, por essa questão deles terem uma linha de console de entrada que tinha um valor, um custo-benefício muito bom, né? Só que eu não consigo realmente eu não consigo entender como que hoje em dia alguém pode preferir comprar um Switch 1 do que comprar um Xbox Series S, entendeu? Tá acontecendo isso. Eu vi uma pessoa que tinha um Xbox Series S, tinha um Xbox One. Então, assim, preciso comprar um console novo. A pessoa preferiu comprar um Switch 1 do que comprar um Series S, né? Já conhecendo a plataforma. Então, assim, os jogos são caríssimos na Nintendo, né? Sim. Isso é que eu não consegui entender direito, né? Se as pessoas elas realmente estão aderindo ao Game Pass no plano cloud. Eu realmente não tô entendendo por que não tá vendendo console. Talvez a oferta dos outros esteja melhor, né?
Pode ser, o Ítalo, é algo que a gente já comentou aqui também, que a ideia de você não é que não exista, você tem os exclusivos ali, mas na cabeça do consumidor médio, aquele cara que não tá acompanhando ali de perto a indústria, é um cara que vai comprar ali pra se divertir, mas ele não é um aficionado, o aficionado é a minoria, vamos combinar, né? É o cara que vai comprar ali pra ter um entretenimento em casa. Esse cara não conhece, mas ele tá acompanhando ali minimamente, ele vai ver que os jogos que ele poderia jogar no Xbox, aí é um palpite meu, tá? Ele vai conseguir jogar em outras plataformas também. Em compensação, a gente teve, sei lá, se a gente falar dos últimos grandes lançamentos que a gente teve do ano passado pra cá, entre 2024 e 2025, boa parte desses jogos que se destacaram e se sobressaíram, né, e causaram aquele, como você já citou aqui, o FOMO, né, Fear of Missing Out, são jogos exclusivos. É o Astro Bot do PS5, é uma penca de jogo do Mario, é jogo da Nintendo, é agora o Super Mario Kart World, sabe? Caramba, que jogo legal. E onde eu jogo isso aqui? Ah, tá no Nintendo Switch. Olha esse outro aqui, que jogo legal. Onde eu jogo isso aqui? Ah, tá no PlayStation 5. Ah, que jogo legal. Onde eu jogo isso aqui? Tá no Xbox. Qual jogo, nos últimos 2 anos, gerou esse entusiasmo na galera pra ter um Xbox? Eu não lembro de nenhum. Ouso dizer que não teve nenhum. Então, é provável que não tenha tido mesmo. E aí, meu amigo, obviamente, se o cara pode ter aqueles jogos em outras plataformas, ele vai comprar a plataforma onde tem o exclusivo, porque ele vai ter todos aqueles jogos e mais o exclusivo. É a conta que qualquer um faz. Já que ele não vai comprar os 3 de uma vez, a maioria das vezes o camarada tem que escolher, né, um deles e comprar e apostar as fichas ali, ele vai olhar pra composição de jogos. É catálogo, né? É catálogo que ainda faz a diferença, Heitor. Aliás, sempre foi catálogo. Você pegar história do mercado de games, videogames que tinham um catálogo melhor. Lembra? Mega Drive tinha um catálogo formidável. Aí lançou Super Nintendo, tinha um Super Mario, que era incrível, e vinha já com videogame. E depois, meu amigo, lançou Street Fighter 2, que era a febre absoluta nos arcades. O único lugar onde tinha o Street Fighter 2. Por meses, ou quase um ano, sei lá, ou mais até. Super Nintendo, meu amigo. A galera correu pro Super Nintendo. Então sempre foi catálogo. Sempre foi catálogo, né? É o que a Nintendo aposta até hoje. Ela não tem hardware, não tem nada, mas é o catálogo. E aí a Microsoft foi num caminho que o catálogo meio que parece ter perdido um pouco da relevância. E talvez por isso a galera não acenda o facho pra comprar um Xbox. Esse, na minha humilde análise aqui, o Ítalo, é o problema. E isso explica a disparidade. Como é que um videogame que lançou em junho, tá fazendo 6 meses agora, já vendeu 1/3 do que vendeu tudo de Xbox? É uma explicação. Tem 2 explicações aí. Super Mario Kart World, aquele Donkey Kong Bonanza. Acho que só tem esses 2 só, Ítalo. Tem 2 explicações só. Só tem 2 explicações. São essas 2 explicações que eu acabei de falar. E aí, como você falou muito bem, quando lançar o GTA 6, se eles não adiarem de novo, aí vai vender uma penca de PS5 Pro. Por quê? Por causa do GTA 6. É por isso. Então, acho que a Microsoft realmente precisa rever a estratégia. Senhor Ítalo Cassini, pra gente já caminhar pro encerramento, eu acho que tem um ponto aqui, alguns pontos que são interessantes da gente citar, porque saiu um relatório do Boston Consulting Group, é o BCG, da famosa matriz BCG. Quem é aluno de marketing ou de administração estuda lá a matriz BCG, é desses caras, do Boston Consulting Group, né, que é uma das empresas de consultoria mais tradicionais aí do mundo, e eles soltaram um relatório prevendo o crescimento para o mercado de games até 2030. E aí tem algumas coisas aqui que eu considero bem interessantes. Também vou deixar o link aí na descrição do episódio para vocês olharem esse conteúdo. Mas só para vocês terem uma ideia, né, a previsão
para os próximos anos é que esse mercado chegue até 2030 com um faturamento de 353 bilhões de dólares. Então, se esse ano a gente fechou com 197, quer dizer, quase 200 bilhões, a gente pode botar aí mais 150 bilhões de faturamento aí na previsão do Boston Consulting Group, onde esse crescimento é mais expressivo. Aí ele dá, Ítalo, isso que eu achei bacana, algumas categorias, né, onde você vai ter uma taxa, espera-se ter uma taxa de crescimento maior. Vamos olhar para os números desse ano, porque ele dá aqui um faturamento estimado para 2025 de 263 bilhões. É um pouco menor do que o número apontado pelo relatório da Newzoo. Mas ainda assim, tá dentro, eu entendo que tá dentro do mesmo range ali, são alguns bilhõezinhos só, Neito, de diferença, como é previsão. Alguns bilhõezinhos a mais, uns bilhõezinhos a menos, não é tanta coisa assim, né? Mas ele fala aqui, olha, cloud gaming, serviço de streaming, representa hoje 0,6 bilhão de faturamento. Serviço de assinatura também, cloud game, 0,4 bilhão de faturamento. Transações, ele chama aqui de game transactional. Eu tô entendendo, Ítalo, que isso aqui é transação dentro do jogo, né? Porque no mobile ele dá um nome diferente. No meu entender, isso aqui seria um in-app purchase também, né? Seria uma compra dentro da aplicação. Mas ele fala aqui de transação dentro do jogo. Eu não sei se eu estou interpretando errado isso aqui. A mesma coisa, são as microtransações. Ou legal. Compra de conteúdo adicional. Então, o relatório aqui, como você falou, o relatório, o Ítalo, da Boston Consulting Group, tá diferenciando apenas porque não é no mobile, é dentro do cloud game, como você falou. Né? Mas, então aqui, compras dentro dos jogos ali no cloud gaming, 0,5 bilhão. Aí vamos para PC e console aqui, que eles botam tudo na mesma sacola. Compra de hardware, 18,3 bilhões, números de 2025. Assinatura, 13,7 bilhões. Assinatura no PC ou no console, 13,7 bilhões. Compras dentro dos jogos, o Game Transactional, que a gente citou ainda há pouco, 69,6 bilhões do Ítalo. 69,6 bilhões. Tudo bem que tem uma coisa aqui também, pode ter uma pegadinha aqui nisso, tá, Ítalo? Porque aqui dentro certamente está o número das vendas dos próprios jogos, né? Então o camarada compra o jogo para depois comprar algum item dentro do jogo. Então isso aqui tá contabilizando tudo aqui. Tô entendendo que a galera que fez o gráfico aqui não se atentou para esse detalhe. Mas tudo bem, vamos pular talvez aqui. Estejam considerando jogos free to play, que deve ser daí que vem a maior número de renda, né? Pode ser também. Porque são os jogos free to play que movimentam a maior quantidade de dinheiro no mobile, né? Por exemplo, você entra no Não, mas aqui não é mobile não, eu tô falando ainda do PC e do console. Tá, PC e console. Mas de qualquer maneira, aqui ele não dá o número, o faturamento gerado por vendas de jogo, vendas unitárias. Deve estar dentro do transactional mesmo. Eu imagino que sim, né? Porque o cara só consegue fazer a transação se ele tiver o jogo. Ele primeiro precisa comprar o jogo pra fazer. Mas tudo bem, vamos pro mobile. Agora sim, mobile, ó. Faturamento gerado com anúncios. Aí são os free to play, que tem os anúncios ali no meio do jogo. 31,9 bilhões, Ítalo. Então aquele anúncio que você vê ali que só te incomoda, você tem um ódio mortal dele, mas ele movimenta mais de 30 bilhões, quase 32 bilhões de dólares por ano. Não sei se reverte alguma coisa para quem tá pagando pelo anúncio, mas o cara que é dono do jogo, ele dono da plataforma, tá faturando uma nota. Pra você que tá anunciando... O dono da plataforma com certeza tá faturando. Pra você que tá anunciando, eu não sei porque esses anúncios dentro de jogo, a maneira como eles são inseridos ali é uma coisa muito tosca, né, Ítalo? Depois a gente pode até gravar um programa sobre isso. E aí é um negócio que o jogador tende a odiar e tende a evitar o máximo que ele puder. Né? E aí tem as in-app purchase, que são as compras dentro das aplicações mobile.
E aí, meu amigo, realmente é de cair pra trás, o Ítalo. É o Robloxzinho da vida e outros tantos. 128,7 bilhões. Então, de acordo com o relatório da Boston Consulting Group, o maior faturamento, o que gera o maior faturamento na indústria de games como um todo, são as compras dentro de jogos mobile. Assim, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. É quase que a metade do faturamento total previsto aqui. Pela Boston pro ano de 2025. Então, realmente, ali é uma máquina, o Ítalo, de imprimir dinheiro. Não por acaso a galera investe tanto, né, em aplicações. Eu já falei, ó, eu e Ítalo vamos criar uma desenvolvedora, uma software house, vamos lançar um jogo. E aí, cheio de compras dentro do app, o Ítalo. Porque aí é que está a mina de ouro. Aí que está a mina de ouro. Mas é uma loucura, né? Não por acaso o mobile é o maior faturamento aí disparado, né? Embora a gente tenha, eu particularmente tenho minhas ressalvas em relação à experiência de você jogar no celular, mas temos que admitir que para alguns jogos a experiência é muito boa, inclusive, né? Roblox da vida, entre outros, e aí a coisa ali realmente funciona, é uma máquina de fazer dinheiro, o Ítalo. Interessante a gente notar também que o próprio relatório ele dá uma previsão de crescimento desses setores aqui até 2030. Então, entre 2025 e 2030, qual é a taxa de crescimento esperada para cada um desses setores, desses segmentos, vamos dizer assim. Então, as maiores taxas, né, no streaming de jogos, a previsão é que cresça em torno de 69% até 2030. Assinaturas em geral, no cloud gaming também, 74%. As transações dentro de jogos do cloud também 59% de crescimento esperado. Aí olha que curioso, Ítalo. Venda de hardware, console e PC, porque aqui ele está juntando tudo, né, no mesmo pacote. Menos 7%. Então a venda de hardware deve encolher. Isso porque eles estão já considerando que a Microsoft está saindo de cena, cara. Porque a Sony porque a Sony já disse que vai lançar um PS6. A Nintendo acabou de lançar o Switch 2. Então o número tá decrescente aqui porque eles estão considerando que só vai ter um competidor e não dois. Isso é uma loucura, né? Mas a gente tá vendo aí, vocês estão esquecendo da Valve, mas tudo bem. Assinatura de jogos, PC e console, 13% de crescimento. E transações dentro de jogos, só 3% de crescimento. Aí vamos para o mobile. Anúncios, previsão de 9% de crescimento até 2030. E as compras dentro de apps, 5% de crescimento. Aí é uma taxa de crescimento um pouco menor, mas também, né, eles já são a maior fatia do bolo. Né? Então, já é a maior fatia, né? Líder. Não tem nem muito o que crescer, senhor Ítalo Cassini. É uma loucura, Ítalo. A gente tem que ser... Esquece console, esquece PC Game. Vamos produzir jogo para celular. E jogo para celular tem uma regra que eu acho que é uma regra, de certa maneira, garantidora do sucesso. Quanto mais tosco ali... e mais ultrajante a experiência a nível gamer for, mais aquilo ali encanta a galera e vira um jogo de sucesso. Então... Eu tenho minhas ressalvas com o mercado mobile, mas o mercado mobile realmente é uma mina de ouro. Ítalo, mais alguns pontos só pra gente citar aqui rapidamente, tá? Algumas coisas interessantes que estão no relatório também da Boston Consulting Group. Primeiro, o que eles chamam de UGC, que é User Generated Content, que é o quanto esses conteúdos gerados pelos usuários, eles vão ser já são uma parte expressiva desse movimento e desse faturamento, e como isso deve crescer nos próximos anos. A gente estava aqui falando nos bastidores do próprio Roblox, né? Como ele funciona a base
de conteúdo gerado pelos usuários, mas Minecraft também é um fenômeno nesse sentido. O próprio GTA, né, online, que você falou muito bem disso naquele episódio que a gente gravou sobre GTA 6. Que tem um GTA RP e Exato. A Rockstar comprou a principal empresa que era responsável por esse GTA RP. Então, o que os rumores estão apontando é que o GTA 6, quando lançar o modo online dele, que a gente não sabe se vai ser simultâneo com o lançamento do jogo em si, né? Ele vai se... A ideia é que ele se torne algo mais próximo do Roblox nessa questão de criar experiências. Hoje o GTA Online ele já tem um esquema parecido, você consegue criar as suas experiências, ou de corrida, ou algumas missões, algumas coisas assim, mas a ideia é que você tenha de forma oficial como imputar conteúdo gerado pelo usuário. E isso aí é uma das coisas que pode ser que vire uma nova febre, né? Porque eu tô mal comparando, né, o GTA tendo esse User-Generated Content com, por exemplo, o que foi o Second Life, né? Porque na época que o Second Life estava na alta, é como se realmente fosse uma vida alternativa, porque dava para fazer tudo, né? E aí não era, como é que eu vou dizer? Não é um joguinho estilizado, tipo Roblox, que ele pode ser estilizado ou pode ser realista. O GTA 6 ele já vai ter os sistemas de cidade, de emprego, de tudo, né? E imagina isso aliado a uma plataforma robusta para o usuário criar suas fases, criar suas experiências. Pode ser que ele seja um novo fenômeno de user-generated content. Né? E acho que todas as grandes franquias poderiam olhar para isso. Eu acho que sem movimentar dinheiro, mas de uma forma semelhante, a gente tem aquela questão também do Super Mario Maker, né? Para quem é usuário Nintendo aí, o camarada pode baixar as fases, os desafios criados por outros usuários. Eu acho que ali não envolve grana, né, o Ítalo, mas eu tava pensando aqui, até jogando Sonic. É nessa pegada. É um criador robusto, né? É isso. Eu tava pensando aqui, por que a SEGA não lança um Sonic World também, pra galera criar as fases e criar os desafios? Olha que incrível. Assim, um negócio que se retroalimenta ali, né? O camarada não tem... A Lego, por exemplo, já teve algumas investidas, né? E a última investida da Lego que eu lembre e que fez até um certo sucesso foi junto à Epic, lançando Lego dentro do Fortnite, né? Então a gente tem um modo do Lego Fortnite que você consegue fazer exatamente isso. É como se fosse um Minecraft dentro como se fosse um Minecraft só que de Lego, né? Não tem a mesma flexibilidade, né, de construção de como é que eu vou dizer, deformar terreno e tudo mais, não tem essa flexibilidade toda, mas também funciona dessa forma tipo sandbox, né, como se fosse um sandbox. Sim. Mas eu tô acreditando muito que o GTA possa ter alguma coisa nessa relação onde a pessoa vai conseguir construir um servidor dela, ou talvez até gerar dinheiro, como funciona com Roblox, né? Sim. Outro ponto aqui apontado, os dois últimos pontos que ganham destaque aqui no relatório da Boston, um é o cloud game, o streaming, que ela aposta em crescimento nesse tipo de serviço. Não por acaso ela também aposta na redução do mercado de hardware, né? Agora tem um ponto aqui, o Ítalo, que acho que vale um último comentário, que é o uso de inteligência artificial para garantir uma produção mais efetiva, mais barata, talvez, redução de custos, mas você falou aí mais cedo, eu ia comentar naquela hora, porque eu acho que tá muito essa bolha, assim, né? Agora com a IA você consegue fazer tudo. Não é nada disso. Você não consegue fazer nada. E quando consegue fazer, se você não entende daquilo ali, vai fazer mal feito ainda por cima.
Então, a IA, ela ajuda em parte do processo como uma ferramenta, né? sim, Tem algumas áreas, como a área de arte, que você até consegue, para coisas que não são tão primárias, assim, tão principais no jogo, você até consegue utilizar a IA de forma mais contundente. Mas, no geral, a barra dos jogos subiu, né, em questão de exigência do público, expectativa, né? Então acaba que fica meio que elas por elas. O que a IA conseguiu acelerar o processo meio que ficou no 0 a 0 em relação hoje à expectativa do pessoal, né? Hoje, se não me engano, foi ontem, ou há 2 dias atrás, lançou um trailer de um jogo brasileiro, que seria o novo GTA brasileiro, chamado 171. Esse jogo, ele se passa em São Paulo, no centro de São Paulo. E ele já está em desenvolvimento há muitos anos, né? Ele recebeu lá uma espécie de Kickstarter, um crowdfunding lá de, acho que em torno de 100 mil reais, né? Mas os caras já vêm desenvolvendo há muitos anos esse jogo, que eu inclusive venho acompanhando, né? E assim, é impressionante como as reações são divididas. Por quê? O jogo tá muito bonito, tá ficando muito polido, é um open world, né? Que é um desafio absurdo, né? Tem muitas funcionalidades que você encontra no GTA e ainda assim tem muita gente falando assim, mas a animação tá meio não sei o que, mas não sei, o gráfico tá meio estranho. Só que assim, comparar com a indústria AAA é comparar um negócio que custou, sei lá, 100 mil, 150 mil reais com um gigante agora que vai custar 2 bilhões de dólares, né? Próximo a 2 bilhões. Então assim, por que eu tô citando isso, né? Porque é a expectativa do pessoal. O jogo tá acima da expectativa do que era quando começou o desenvolvimento lá atrás, tá muito acima. Só que os usuários, eles estão mais, assim, exigentes, eles têm mais opções, né? Tem muito jogo no mercado, então se a pessoa não quiser jogar algo que... Ela consegue filtrar melhor, né? Digamos assim. Sim, é covardia, né? Fazer esse tipo de comparação. Exatamente. Mas eu concordo com você, quer dizer, a galera tá mais exigente e, na verdade, assim, se o camarada não entende daquilo ali, quer dizer, é um mito, né? Falar, agora você que não entende nada vai conseguir fazer aquilo ali só porque tem IA te ajudando. Não vai conseguir, porque então tu vai ter que aprender tudo, de qualquer maneira. Então, no final das contas, você passou pela curva de aprendizado. O mundo dos jogos, a pessoa precisa ser muito multifacetada, muito multidisciplinar. Não tem como fazer um jogo de qualidade com apenas uma competência, né? Sim. O desenvolvedor de jogo, ele acaba tendo que, principalmente o indie, eu tô falando do indie, né? Claro, ele precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? Para poder dar saída num jogo, né? Ele não... para que faça sucesso, né? E tenha a mínima possibilidade de ter venda, né? Ter usuário, né? Sim, é isso. Muito bem, senhorita Lucassini, com isso chegamos ao final de mais um episódio do Coin2Biz, último de 2025. Muito obrigado, doutor Ítalo, por mais essa participação aqui no nosso programa, sempre engrandecendo aqui com o seu conhecimento. Espero revê-lo em breve, no primeiro episódio de 2026. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal, por acompanhar o Coin2Biz aí com a gente até o momento. Eu vou deixando aí meu Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para você, Bruno, e para todos os ouvintes aí da gente. E a gente está de volta no início do ano aí. A gente está de volta com mais um episódio. Com certeza. Quero agradecer ao meu querido Ítalo, desejar um Feliz Natal, excelente passagem de ano para o meu amigo e um Feliz Natal para todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. O Coin2Biz fica disponível tanto nas plataformas de podcast quanto no nosso canal no YouTube, fica a versão em vídeo. Então esse episódio hoje, que está saindo no dia 24 de dezembro, eu aproveito para desejar um Feliz Natal para todos vocês. Ainda não vou desejar um Feliz Ano Novo, porque eu ainda volto com o último episódio do Talk2Biz na semana que vem, Ítalo. Então eu desejo Feliz Ano Novo para você, mas para os nossos ouvintes eu desejo Feliz Ano Novo
no episódio da semana que vem. Se você ouve só o Coin2Biz, então feliz ano novo para você também, que é ouvinte ou assistente só do Coin2Biz. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por acompanharem o nosso trabalho até aqui. Voltaremos em 2026, com toda certeza. Um abraço e até lá. Valeu!